Olá a todos, Rosana Reis com mais um vídeo. Hoje eu vou estar lendo o capítulo 37 de Gênesis, capítulo 37. Você que ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixe seu like e seu comentário, tá? José é vendido por seus irmãos. Começa agora, né? A luta de José. Vamos lá. E Jacó habitou na terra das suas peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. E essas são as gerações de Jacó. Jacó, sendo José de 17 anos, 17, né? Apacentava as ovelhas dos seus irmãos e estava este mancebo com os filhos de Bilá e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles a seu pai. Israel amava José mais do que todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que todos seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Sonhou também José um sonho que contou aos seus irmãos, por isso aborreciam ainda mais. E disse-lhes: Ouvi e peço-vos este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé, e eis que vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram os seus irmãos: Tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso, tanto mais aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. E sonhou ainda outro sonho, e contou aos seus irmãos, e disse: Eis que ainda sonhei um sonho, e eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando ao seu pai e os seus irmãos, repreendeu-o seu pai e disse-lhe: Que sonho é este que sonhaste? Porventura viremos, eu e tua mãe e os teus irmãos, inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este negócio no seu coração. E seus irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai junto a Siquém. E disse, pois, Israel a José: Não apacentam os teus irmãos junto a Siquém? Vem, enviar-te-ei a eles. E ele lhe disse: Eis-me aqui. E ele lhe disse: Ora, vai e vê como estão os teus irmãos e como está o rebanho, e traze-me resposta. Assim o enviou do vale de Hebrom, e José veio a Siquém. E achou um varão, porque ele andava errado pelo campo. E achou um varão, porque ele andava errado pelo campo. E perguntou-lhe o varão, dizendo: Que procuras? E ele disse: Procuro meus irmãos, dize-me, peço-te, onde eles apacentam. E disse aquele varão: Foram-se daqui, porque ouvi-lhe dizer: Vamos a Dotã. José, pois, seguiu os seus irmãos e achou-os em Dotã. E viram-no de longe, antes que chegasse a eles, conspiravam contra ele para o matarem. E disseram uns aos outros: Eis que lá vem o sonhador, vinde, pois, agora e matemo-lo, e lancemo-lo numa dessas covas. Diremos: Uma besta fera o comeu, e veremos o que será desses seus sonhos. E ouvindo-o, Rúben livrou das suas mãos e disse: Não lhe tiremos a vida. Rúben, porque também lhe disse Rúben: Não derramei sangue. Lançai-o nesta cova que está no deserto, e não lanceis mãos nele, para livrá-lo das suas mãos, e para torná-lo ao seu pai. E aconteceu que, chegando José aos seus irmãos, tiraram a José a sua túnica, e a túnica de várias cores que trazia, e tomaram-no e lançaram na cova. Porém a cova estava vazia, não havia água nela.
Depois assentaram-se a comer pão e levantaram seus olhos e olharam, eis que uma companhia de ismaelitas vinha de Gileade, e seus camelos traziam especiarias, bálsamo, mirra, e iam levar isso ao Egito. Então Judá disse aos seus irmãos: Que proveito haverá em que matemos o nosso irmão, escondamos a sua morte? Então Judá disse aos seus irmãos: Que proveito haverá em que matemos nosso irmão e escondamos a sua morte? Vinde, vendemo-lo a estes ismaelitas, e não seja nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne. E seus irmãos obedeceram. E passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alcançaram José da cova. E venderam José por 20 moedas de prata para os ismaelitas, os quais levaram José ao Egito, tornando, pois, Rúben à cova, eis que José não estava na cova, então lá rasgou os seus vestidos, e tomou os seus irmãos e disse: O moço não aparece, e eu ainda aonde irei? Tornando, pois, Rúben à cova, eis que José não estava na cova. Então rasgou os seus vestidos e tomou aos seus irmãos e disse: O moço não aparece, e eu aonde irei? Então tomaram a túnica de José, mataram um cabrito, tingiram a túnica no sangue, e enviaram a túnica de várias cores e fizeram levá-la a seu pai. Disseram: Temos achado esta túnica, conhece agora que este será ou não a túnica de teu filho. E aconteceu e disse: É a túnica do meu filho, uma besta fera comeu, certamente foi despedaçado José. Então Jacó rasgou seus vestidos e pôs saco sobre seus lombos, e lamentou o seu filho muitos dias. E levantando-se todos os filhos e todas as suas filhas para consolarem, recusou, porém, ser consolado, e disse: Na verdade, com choro hei de descer ao meu filho até a sepultura. Assim chorou seu pai. E os medianitas venderam no Egito a Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda. Então essa é a história de José, né? De como ele foi vendido. Gênesis 37. Então, gente, naquela época, os erros nos ensinam muito, né? Jesus fala, não é bom repudiar, né, a esposa, e não é bom tomar mais esposas. Então é uma determinação de Jesus, que ele até fala que Adão foi feito, Eva foi feita para Adão, então só uma mulher, só foi uma mulher. Então não é bom ter mais do que uma, porque ou você ama uma mais do que a outra, que foi o que aconteceu com Jacó, né? Ele amou mais Raquel do que a outra esposa dele. E além disso, teve mais, se eu não me engano, mais 4 concubinas, né? 2 da esposa e mais 2 da outra. Ou foi uma, não lembro. Eu tô lendo aqui, gente, mas às vezes se não anotar, você não desenvolve. Mas você entendeu, né? Vocês entendem que com Raquel foram 2 filhos. Com Lia, se eu não me engano, foi 4 a 5. E o restante com as concubinas. Então, como é que você vai administrar a educação desse povo? São 1, 2, 4 mães, 4 a 6 mães, né? E um marido. Gente, para você educar um filho seu, são 2, né? Geralmente são 2. E tem que andar de acordo. Então eles, sabe, 12 filhos, mas daqueles, sabe? Que ele fizeram mal pra irmã deles e queria casar com ela. Ele foi lá e matou a cidade todinha. Os filhos, escondido do pai. Tá entendendo?
Então, esse tipo de coisa, você tem que ter muito cuidado. Então, Jesus fala para ter apenas uma esposa, né? Então, não mais do que isso. A educação, né? Então, muita coisa teria sido evitada se as decisões de Jacó não fossem tomadas assim, né? Não fossem assim. Mas foi o que aconteceu e isso nos traz uma lição. Então, Rubem, eles se juntavam, eles mataram uma cidade inteira para matar um irmão. Só que aí, Rubem, né, e um outro irmão, que foi até aqui, ó, Judá, foi Judá, né? Rubem convenceu os seus irmãos a não matar o seu irmão, não, vou jogar numa cova, né? E ele pensando, não, vou pegar meu irmão para levar meu pai, porque ele era o mais velho. Então Jacó ia ficar muito triste, então ele tinha a responsabilidade, né? Mas tinham vários outros irmãos, tudo quase na mesma idade que ele, em maior quantidade, né? E Judá falou assim, né? Que proveito haverá em que matemos o nosso irmão, esconda a sua morte. Então vamos ganhar alguma coisa. E além disso, é nosso irmão, né? Como é que nós vamos tirar o sangue do nosso irmão? É maldição para a vida deles. Porque ele teve, era necessário que isso acontecesse para que José pudesse salvar a sua família, né? Deus revelou para eles os dois sonhos, despertou nele a inveja de seus irmãos. O seu pai já gostava mais dele do que outros, né? Então, eu não conheço isso, não sei o que é isso. Antigamente, quando eu era criança, adolescente, eu achava que meu pai gostava mais do meu irmão do que de mim. Mas eu fui entender que não era a mesma coisa. Que ele gostava de mim e gostava do outro. Mas as ações para conosco eram diferentes. Mas eu creio que exista pais que amem mais um do que outros, né? Privilegia mais um do que outros. Eu tenho 3 filhos. E de verdade, eu não acho que eu privilegio ou que eu goste mais de um do que dos outros. Porque tudo pra mim é a mesma coisa. Tudo são meus filhos. Então, mas eu acredito que exista pai assim. E tem que ter muito cuidado porque desperta inveja em seus filhos, né? Desperta a tristeza e a maldade. Mas tudo isso aconteceu. E José foi vendido para o Egito, né, como escravo. Passou tudo o que passou. Mas a perseverança no cumprimento do ensinamento do seu pai é incrível de José. Sabe, ele fez aquilo com seus irmãos, dando um castigozinho, mas perdoou seus irmãos. Mesmo no Egito, não esqueceu dos ensinamentos do seu pai Israel, né, do seu Deus, não se prostrou diante dos deuses do Egito, né, foi honrado como segundo no comando, quem administrava o reinado financeiramente, até mesmo em assuntos demais, os demais assuntos do reinado, era José. Antes de passar a palavra final pro rei do Egito, né, pro faraó, tinha que passar por ele, né? E ele aconselhava, e principalmente financeiramente, por causa das revelações que Deus deu a José, o faraó ouviu, né? Porque ele teve o sonho, não interpretou, não sabia o que era, mas sabia que era coisa divina, que alguma coisa ia acontecer e ele não estava entendendo, né? E o faraó sem um povo, como é que ele vai ser um faraó? Um rei sem um reinado, sem povo para governar, como é que ele é rei? Ele não é rei de nada. Então ele ouviu José e assim salvou a nação dele, né? O Egito, salvou ao Egito, porque foram 7 anos de fome. 7 anos não é 7 meses. 7 anos não é 7 dias. São 7 anos de fome.
E além de ter salvo o Egito, Deus, através de José, ainda salvou a família e outros mais. Quantas populações o Egito salvou? Porque alguém soube, não, lá no Egito tem alimento, lá no Egito tem comida, vamos para o Egito. E lá Deus salvou muitas pessoas. Então, nosso Deus é um Deus que abençoa quando você é fiel a Ele, quando você se dispõe a ser usado por Ele, tá bom? Esse é o capítulo 37 de Gênesis. Então, fica comigo, se inscreve no canal, deixa seu like, seu comentário e até o próximo vídeo, se Deus quiser.